Olá você, telespectadora, olá você, telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta segunda-feira, Dia das Bruxas, 31 de outubro, day after da eleição do segundo turno no Brasil 2022. E nós vamos começar falando justamente sobre esse dia seguinte, sobre esse day after, com o Roberto Mohamed, advogado, comentarista, e com o Edson Carpentieri, nosso convidado hoje, jornalista. Qual dos dois quer falar primeiro? Deixa o Edson falar. Vamos lá, Edson, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Mohamed, boa tarde especial aos telespectadores da TV Cultura Litoral. Dizer que a novidade, que não é novidade para ninguém na realidade, é o Bolsonaro dando mais um vexame, né? Quer dizer, a falta de educação dele e a falta de compostura continua mesmo na derrota, depois da derrota. O presidente não cumprimentou o adversário, parabenizou, felicitou o adversário, o vencedor, como é praxe, como se faz em todas as democracias do mundo, né? Todas. E é o único presidente na história recente do Brasil que não cumprimenta seu adversário e deseja boa sorte no futuro governo, né? Ou seja, Bolsonaro mais uma vez foi Bolsonaro. É modelo Trump isso, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Não é questão de modelo Trump, não. Eu acho que vem alguma bomba aí, ele é um desequilibrado, eu já disse aqui no programa, passei 4 anos dizendo que era um psicopata, e ele vai mostrar isso. Eu queria só analisar algumas coisas do que estão falando, porque as hostes bolsonaristas são formadas por idiotas como ele. Nunca, parafraseando Lula, nunca na história desse país a máquina pública foi usada de uma forma tão criminosa, ilegal e abusiva. Nem na ditadura. A gente a gente esperava esse ano, por exemplo, uma comemoração do bicentenário da independência, como é num país que está comemorando 200 anos de independência. Festas o ano inteiro, comemorações, eventos importantes. Não, Bolsonaro é tão medíocre e incompetente que ele transformou o 7 de setembro no seu palanque eleitoral. E fez uma festa pífia. Calculam-se 450 bilhões de reais em obras ou benefícios ou atitudes políticas com dinheiro público com fins eleitorais. Nunca se usou a máquina desta forma. Nunca. E mesmo assim ele não conseguiu se eleger. Então não vem falar de 2 milhões de votos. Foram só 2 milhões de votos de diferença porque ele usou a máquina de uma forma despudorada. Essa é a verdade. Senão a derrota teria sido acachapante. E eu acho que uma coisa que deve ser registrada é que o povo mais humilde, os deserdados da terra, vamos dizer assim, lá do Nordeste, aqueles mais humildes, o povo que sofre mais, não se vendeu. Exatamente. Recebeu dinheiro e sabe. Aquele povo sofrido sabe quem está do lado dele. Mas uma coisa me chamou a atenção ontem, eu não assisto muito, porque para mim não é TV. Mas a Jovem Pan, ela é tão medíocre, ela tinha um programa chamado, acho que é Linha de Frente. Imagine você colocar 5 imbecis, 5 retardados numa mesa falando ao mesmo tempo, coloca um idiota de esquerda, só para dizer que é democrático, mas eu ouvi um ponto de vista que na verdade repercute o do Bolsonaro. O apresentador, que não é apresentador, aquilo é uma coisa patética, falava de ingratidão do Nordeste. Como se o Bolsa, o Auxílio Brasil, fosse dado do bolso do Bolsonaro. E não com os cofres públicos. Que o povo do Nordeste recebeu aquilo e tinha que ser grato ao Bolsonaro. Gente, que coisa doentia. Mas isso reflete o que o Bolsonaro fez durante todo o governo dele. É como se o Estado fosse dele. Quando ele fala, por exemplo, das Forças Armadas, ele fala meu exército. Quando eu falo de a gente tem que esperar tudo, porque um presidente que não reconhece o resultado e não cumprimenta o adversário, e já avisou que não vai ter transição, ele já tinha falado isso antes mesmo da eleição,
São 2 meses em que o Brasil vai ficar com o coração na mão. Mohamed, dentro disso que você falou, dele ser um psicopata, ele chegou a ameaçar, declarar guerra aos Estados Unidos, vocês se lembram disso? Exatamente. Ele deu uma declaração que é simplesmente inacreditável, que é especialidade. A minha especialidade é matar. Quer dizer, um cara que é presidente da República, quer se eleger com um discurso desse, que a especialidade do presidente é matar, não garantir a vida, qualidade de vida para o seu povo, pelo amor de Deus, me espanta esse homem com tudo isso ter 58 milhões de votos. Na verdade, não me espanta. O Brasil, eu já falei isso depois do primeiro turno, ele consolidou de uma maneira tupiniquim, de uma maneira nossa, 2 grandes blocos políticos, um mais conservador, liderado pelo Bolsonaro, e um mais, eu não gosto dessa expressão, mas vamos, para contrapor a conservador, usar progressista. Tem 30% de conservadores, tem 30% de progressistas, e tem os 40%, em que eu imagino que nós 3 estejamos colocados, que não é nem desse grupo conservador mais radical, nem do progressista mais radical. Esses 40% vão pender para um lado ou para o outro, dependendo da competência do governo de um dos 2 lados e do carisma, da eficiência, da credibilidade do líder. E é isso, nas grandes democracias do mundo, é isso que acontece e é isso que garante uma das grandes características saudáveis da democracia, que é a alternância no poder. Mas, Paulo, desculpe, é que o Bolsonaro ele tem um discurso de ser família e religião, né? Bons costumes. Vou listar rapidamente algumas coisas. Primeiro, um cara que é família, que é religioso, que tem respeito pela família, não pode dizer um homem de 67 anos que pintou um clima com uma menina de 14. Isso não é família, não é uma decência, não é decente. Ele não pode dizer que ele, dando risada, como eu vi ele falando, que ele estuprava a galinha, o ave estuprava a galinha porque não tinha mulher. Não pode dizer que ele tinha um apartamento funcional quando era deputado para comer gente. Não pode dizer que ia comer um índio cozido com banana por curiosidade, porque era um ritual indígena. Não pode dizer que a especialidade dele é matar. Então, não pode dizer que ele batia na namorada. Então, tudo isso não fecha num cristão. Você não imagina alguém que tenha Jesus Cristo como mestre que faça isso. Então, esse discurso, como diz a música, tuas palavras não correspondem aos fatos. Mas tem um detalhe, Edson, você esqueceu uma coisa, o cristianismo, ele é talvez o veio da hipocrisia. A Ku Klux Klan é formada por cristãos que falam de Deus o tempo todo. Aí usar o nome em vão, né? E que acham que os negros não são seres humanos, nem filhos de Deus. Então, essa história de cristianismo, quanto se matou em nome de religião? Sim, usa o nome de é isso que eu estou dizendo. Aí eu acho até ele que usa o nome de Cristo. Ele é coerente com esses cristãos que estão preocupados, essas igrejas que estão preocupadas em tirar o dinheiro de todo mundo. E aí tem algumas coisas que a gente tem que observar. Perigo de golpe não existe nenhum. Ele não tem apoio de ninguém, a não ser dos 3 filhos retardados que ele tem e de alguns malucos na proximidade dele. Ele não tem apoio militar, ele não tem apoio institucional. Os países que já tinham avisado que iam fazer isso já fizeram. Estados Unidos e a maior parte dos países da União Europeia já reconheceram a vitória dele e o cumprimentaram. O Macron não esperou nem o TSE fechar a eleição. Rússia e China também. Também. Então, não há a menor possibilidade, ele não tem nem capital político para isso. Inclusive, vamos esclarecer algumas coisas. Por exemplo, gente que ele elegeu. Ele vai ter maioria. Não vai ter maioria, o Lula não vai ter oposição. O Centrão já está doidinho para negociar. O PR, partido do Tarcísio, está doidinho para negociar, porque não vamos esquecer que o PR fez parte do mensalão. O PR está dentro do governo Lula logo de cara, e o próprio discurso do Tarcísio já foi nesse sentido. Aquilo que se poderia considerar vitórias pessoais do Bolsonaro foram para o ralo, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Não existe a menor possibilidade, o menor clima. O problema é que em 2 meses um maluco consegue fazer muita bobagem.
Esse é o grande problema. Por exemplo, os caminhoneiros estão fechando a Dutra hoje. Caminhoneiros não. Aqueles malucos liderados por aquele cara que, inclusive, fugiu para os Estados Unidos. Que o Alexandre de Moraes tinha mandado prender e ele acabou... É um bando de malucos que fecharam a estrada. Mas aquele lá foi eleito deputado. A quem cabe restabelecer a ordem? Ao presidente da República. Polícia Rodoviária Federal. E a gente viu a Polícia Rodoviária Federal descumprindo uma ordem judicial ontem, e só quando o Alexandre de Moraes, porque isso não foi divulgado, o Alexandre procurou, até fora do comportamento habitual dele, ser conciliador naquele momento, era o dia da eleição. Mas ele podia ter mandado prender o diretor da Polícia Rodoviária Federal, porque ele descumpriu uma ordem judicial, ele fez operações no dia da eleição. Quer dizer, isso é uma coisa absurda, impedindo as pessoas de irem votar. E escolhidas a dedo. Então, vamos colocar as coisas da seguinte forma. A quem cabe desobstruir a Dutra? A Polícia Rodoviária Federal. Que tem um diretor irresponsável, que é o mesmo que disse que aqueles assassinos travestidos de policiais que mataram aquele homem dentro da viatura agiram no cumprimento do dever legal. Esse maluco, esse canalha, é o comandante da Polícia Rodoviária Federal e vai caber a ele liberar a Dutra. Ora, vocês acham que um presidente que sequer cumprimenta o adversário que ganhou a eleição, que nomeou um cara desse para diretor da Polícia Rodoviária Federal, vai fazer alguma coisa? Não, pode apostar no quanto pior, melhor. Esse é o grande problema. Quando o Estado se omite de resolver o problema e deixa o circo pegar fogo. Porque a Polícia Rodoviária Estadual, tanto a do Rio de Janeiro quanto a de São Paulo, não tem jurisdição na Dutra. Olhem que absurdo. E ele é tão malandro, essa organização do movimento, que eles fizeram do lado do Rio de Janeiro, onde podem contar que teriam a simpatia do governador. A Polícia Rodoviária de São Paulo, que poderia agir nesse vácuo de organização, não pode, porque é do lado do Rio de Janeiro. Então, olhe só como ele sabe operar. Então, isso para mim é calculado, vai acontecer nesses 2 meses, isso não tem dúvida nenhuma. O Lula está agindo corretamente hoje, que ele falou que ia ter dia de folga, não teve. Hoje ele está se encontrando com o presidente da Argentina. Para quem não sabe, a Argentina fez um pedido para transformar o BRICS em ABRICS, porque ela pediu acesso, a entrada dela, a admissão dela no grupo do BRICS, que é formado por Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia. E o Lula vai, isso já está, e a gente aqui, algumas coisas já começam a despontar. Eu acredito que o chefe da Casa Civil será o Alexandre Padilha, porque é o Padilha que hoje já começa a negociar emendas no orçamento da União. Porque o Lula, com este orçamento, vai jogar 2023 fora. Porque é o pior orçamento que eu já vi na história da República. Não tem espaço para nada, Edson. Nada. Então, o Padilha hoje parece que começa essa missão, porque o orçamento tem que ser aprovado pela Câmara, pelo Congresso, e a missão do Padilha começa hoje de negociar emendas que permitam que o orçamento sirva ao novo presidente e não aquele absurdo que o Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional. Opinião Litoral volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira, o Roberto Mohamed, comentarista do programa, analisa o day after da eleição com você e também o jornalista Edson Carpentieri. Para a região da Baixada Santista, principalmente para o Porto de Santos, essa eleição tem um aspecto muito decisivo, porque é um projeto, né? Na verdade eu falei no passado, mas é a tentativa do governo Bolsonaro
de privatizar a Autoridade Portuária de Santos neste mês de novembro, que começa amanhã. A eleição do Lula inviabiliza totalmente esse projeto, embora o pai do projeto, Tarcísio de Freitas, tenha se elegido governador de São Paulo, Mohamed. Hoje de manhã, o prefeito de Santos publicou uma live nas redes sociais dele dizendo que estava indo para Brasília para ter uma reunião com o ministro dos Transportes para resolver alguns pontos desta questão. Eu falei, eu não entendi, eu acho que ele foi passear. É infraestrutura, né? Por que ele foi passear? Porque não tem a menor cabimento. Ele está saindo daqui para negociar com um ministro que tem 2 meses pela frente, algo que, se ele tivesse indo para Brasília para negociar com alguém que ele soubesse que é o futuro ministro, tudo bem, mas negociar, ir para Brasília, largar a cidade, para falar com um cara que não vai fazer absolutamente nada, e a privatização acabou. Primeiro que não dá tempo de fazer em novembro e dezembro. E segundo, e se fizer vai judicializar. O Lula já tinha anunciado que não existe privatização da autoridade portuária, que a gente nunca conseguiu entender como é que é esse projeto. Então, ele está fazendo o que em Brasília? São essas coisas que eu não entendo. Eu gosto muito do Rogério, mas às vezes eu não entendo essa falta de bom senso em algumas posições dele. Ele não tem que estar negociando com o cara que vai sair, ele tem que negociar com quem vai entrar. Mas isso é típico daqui, né? Bom, a privatização da autoridade portuária acabou. 40 dias atrás, o Alexandre Padilha teve no Jornal da Hora, deu uma entrevista pra gente, falou, o Lula ganhando a eleição, está suspensa, não tem esse negócio de privatização da autoridade portuária, não. Esse assunto está liquidado, o Lula já garantiu que não vai ter. Então, não tem, vai começar do zero. Exatamente. E o que ele foi questionar com o ministro atual, que é a volta do CAP como órgão deliberativo e não só consultivo, é uma consequência desse movimento do governo, do novo governo, que começa em janeiro, e, obviamente, ele não vai ter que negociar com esse cara. Não é em 2 meses que esse cara vai recriar o CAP como ele era antes. Então, eu não consigo entender aquela coisa de um prefeito que chama reunião de trabalho. Reunião não é trabalho. Olha, aqui se trabalha, faz reunião o dia inteiro, quer dizer, não decidiu nada. Então, vamos colocar as coisas... Foi passear. Hoje ele foi cumprimentar alguém lá. Mas eu acho que a gente devia analisar aqui uma coisa muito importante. A eleição do Tarcísio, eu já tinha dito aqui no programa. Tarcísio é do Republicanos. O Republicanos é o partido do Edir Macedo, da Igreja Universal. O Republicanos fez parte da base do governo Lula. Tarcísio dirigiu o DENIT no governo Dilma. E ele já demonstrou claramente que abandonou o barco. Então podem esquecer privatização da Sabesp, privatização daqui. Eu tenho quase certeza de que o Tarcísio vai fazer um governo em harmonia com o governo federal. Ele não vai ser base de resistência do bolsonarismo, podem ter certeza. Assim como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também não vai servir de base. Os bolsonaristas perderam os bunkers. Eles não têm bunker para resistir, como o PSDB teve quando o PT ganhou. Quando a polarização era PT-PSDB, o PSDB tinha o seu bunker, que era São Paulo. Minas também. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. E ele perdeu. Ele não tem isso. O bolsonarismo, na minha opinião, vai começar a minguar. Agora, o PSDB ontem renasceu das cinzas, porque ele não ganhou nenhum governo estadual no primeiro turno, foi em situação de desvantagem para 3 e ganhou os 3. Sim, Espírito Santo, Pernambuco... Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul. O Espírito Santo ganhou Renato Casagrande, PSB. E no Rio Grande do Sul foi uma derrota pessoal do Bolsonaro, porque o Onyx Lorenzoni, lógico, a escolha foi péssima. O Rio Grande do Sul é um caso a ser estudado, porque o Eduardo Leite, ele escapou da polarização. Talvez o único, o Romeu Zema no primeiro turno fácil, hein? E o Eduardo Leite no segundo. Ele teve voto de bolsonarista
e de petista, o Eduardo Leite. Paulo. Ele foi apoiado pelos petistas, mas ele não apoiou o Lula no segundo turno. Ele ficou neutro. Agora, Paulo, como o Lula já tem 77 anos e diz que não vai para outra reeleição, está no fim da carreira, é o último governo que ele vai fazer. Então, chegou a hora de novas lideranças. E entre as novas lideranças que estão surgindo, eu citaria o Leite, citaria Simone Tebet e o próprio Tarcísio de Freitas, que pode assumir o bolsonarismo com grife. Não esse bolsonarismo brucutu, que é o Bolsonaro. É aquele cara da Idade da Pedra, que assistia o Barney lá, aquela Idade da Pedra, como é que chamava? Flintstones. Era o Bolsonaro. Acabou, isso aí não tem mais espaço, porque a direita não vai apostar num cavalo maluco, cavalo doido. Então, pega um cara com categoria, que é o Tarcísio de Freitas, preparado, e pode ser uma liderança. Se ele fizer um bom governo em São Paulo, ele se cacifra. Mesma coisa Eduardo Leite, e a Simone Tebet já mostrou que tem competência. Então são 3 novos nomes que estão surgindo. No Zema, em Minas, eu não acredito, que ele cometeu um erro gravíssimo. Eu acho que o Zema mostrou que o seu caráter é relativo, duvidoso. Não se espera isso de um político. Ele foi eleito usando o Bolsonaro e o Lula. Tanto é que em parte onde o Lula tinha voto, usava lá o Luzema. Então, depois que foi para o segundo turno, foi eleito no primeiro, ele passou a apoiar, é legítimo apoiar um lado. O que ele não podia é atacar de forma agressiva, como ele atacou o Lula, tendo usado os eleitores do Lula. Aí mostrou um caráter duvidoso. Então, na política, isso não serve. E ainda tem contra ele o grave. seguinte, ele apoiou declaradamente o Bolsonaro com muito empenho na campanha e o Bolsonaro perdeu, ainda que por pequena margem, perdeu no Estado. Mas o fato do Bolsonaro ter perdido em Minas e essa questão que a gente colocou aqui no primeiro bloco do uso da máquina pública de uma maneira criminosa e desavergonhada, o Zema abusou disso. O Partido Novo não é novo coisíssima nenhuma. Em primeiro lugar, um partido que só tem discursinho de não usar dinheiro público, mas é um partido de milionários. Segundo ponto, a reação deles em relação ao Amoedo. Todo mundo viu o discurso do Novo, né? Eles querem transformar o Brasil numa SAF. Só que aí é uma SAP, Sociedade Anônima Política. Porque para eles é privatizar tudo, tirar o Estado da economia e o mercado que manda. Na verdade, leia-se empresários e milionários. Tanto é que o Zema é um caso a ser estudado. Ele não elegeu um deputado estadual e um deputado federal por Minas, do Partido Novo. Por quê? Porque ele não é um homem de partido. O Zema é um cara do partido do eu sozinho. Vida curta na política. É um empresário, banqueiro, que usou a máquina do Estado inteirinha entre o primeiro e o segundo turno para cooptar prefeitos de forma escandalosa, Paulo. Chegou a fazer um encontro de prefeitos para levar o Bolsonaro. E não conseguiu. Quando o Lula diz que ele vai se arrepender, e tem que se arrepender mesmo. O Zema tem que ser tratado como o cachorro que ele é. Porque ele foi cachorro. E é uma vergonha o Partido Novo. A gente vai ter a chance de trazer aqui os que vieram durante a campanha, porque eles têm que explicar que diabo de Partido Novo é esse que está fazendo coisas do tempo da República Velha. O Zema é uma vergonha para Minas Gerais. Uma vergonha. Cara sem vergonha. Cara sem dignidade. Cara sem respeito ao que ele falou durante as duas campanhas, a que o elegeu na primeira vez e a da questão da reeleição. Isso não tem dúvida. O Lula só ganhou por muito pouco porque ele foi desavergonhado na pressão aos prefeitos de todo o estado de Minas. Zema, você é um safado. E, na verdade, você está mostrando o que é teu partido. Agora, a vitória do Lula em Minas, por pequena margem, ela traduz o que acontece em nível nacional, né? A parte do norte de Minas vota mais em sintonia com o Nordeste brasileiro e a parte sul de Minas vota em sintonia com o Sudeste brasileiro, onde o Bolsonaro ganhou. Mas tem uma coisa, Paulo, que é bom também chamar a atenção. Não esperem grandes mudanças. Exatamente. Por quê? Durante a campanha, os bolsonaristas ficavam falando o tempo todo, o Lula é ladrão. Tá bom. O Lula é o chefe da quadrilha. Tá. Qual era a quadrilha?
A quadrilha era PP, PTB, PL e PR. Onde estão esses 4 partidos? Com o Bolsonaro. Então, o que a quadrilha fez? Buscou outro chefe. Quando a gente falava aqui que nesse ponto de corrupção um não podia falar do outro, os bolsonaristas eles colaram isso e começaram, eles não tinham o que falar, porque não teve nada de bom feito por esse governo. Então eles grudaram isso falando o tempo todo de uma coisa que não tinha sentido. Porque a quadrilha escolheu um novo chefe. E esta quadrilha, a partir de 1º de janeiro, vai escolher um novo chefe. A corrupção, na verdade, ela não é do PT, não é do PL, não é do PR, não é do MDB. A corrupção está impregnada na política brasileira e esse é um mal que a gente precisa extirpar. Agora, eu gostaria de ouvir o Edson sobre 2 episódios do final da campanha que têm relação entre si pelo porte de arma, pela propaganda a favor da arma, pela postura que o Bolsonaro incentivou durante todo o mandato, né? Um desses episódios é o do Roberto Jefferson, que atirou nos policiais federais. A fala do Roberto Jefferson em relação à ministra é uma das coisas mais baixas que eu ouvi na minha vida. Nunca tinha visto uma pessoa pública descer num nível tão baixo como o Roberto Jefferson desceu. E a atitude de sábado da deputada federal, recordista de votos, a segunda mais votada no estado de São Paulo, Carla Zambelli, de arma em punho na Alameda Lorena, correndo atrás de um jornalista que tinha discutido com ela, um jornalista negro, e sendo desmentida na justificativa dela depois nas redes sociais por um vídeo que foi gravado por um rapaz que presenciava a cena. Quanto ao Roberto Jefferson, ele não vale nada e a gente sabe há muitos anos que ele não vale nada. É um sujeito da pior espécie. E, além de tudo, é desequilibrado, não bate bem da ideia. Então, além de ser mau caráter, ser pilantra, não bate bem da ideia. Então, tem que ficar preso, fazer o quê? Não tem remédio. Com relação a Carla Zambelli, é uma aloprada que está incentivada pelo Bolsonaro, está empoderada com o discurso armamentista. Aliás, a indústria de armas, ela é uma lobista da indústria de armas, então ela está fazendo lá, exercendo o papel dela. O que espanta ela ter tanto voto, ter tanta gente que acha isso bonito, que acha que nós vivemos num faroeste. Por isso que eu gostei muito do discurso do Lula ontem, que eu achei histórico, quando ele disse que no governo dele ele não vai dar arma, ele vai dar livro, vai dar cultura, vai dar educação. Essa é a grande diferença. Você vê um presidente que diz que a especialidade é matar e outro que vai assumir dizendo, olha, a minha especialidade é oferecer cultura, lazer e comida na mesa para o povo. Agora, essa é a grande diferença e mostra por que o Lula ganhou. O Opinião Litoral vai para o intervalo e volta rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira, Roberto Mohamed e Edson Carpentieri analisam as notícias com você. O Roberto Mohamed, comentarista do programa, o Edson Carpentieri, nosso convidado. Agora é o último bloco. Mohamed, chama a atenção o discurso da Carla Zambelli, pós-episódio grotesco de correr com uma arma em punho na Alameda Lorena, em São Paulo, no sábado, dizendo que transgrediu a legislação eleitoral de maneira consciente, ela falou. Alguns deputados já protocolaram pedido de cassação da Carla Zambelli, que eu sou totalmente... Mas cassação desse mandato ou do próximo? Então, se ela for cassada, ela fica inelegível, ela não pode assumir. Eu entendo assim. A conduta dela é absolutamente incompatível, mas sempre foi. Ela é uma mentirosa compulsiva. Ela criou ela inventa coisas e os seguidores malucos dela seguem. Você vê que até a forma como ela segurava a arma é uma coisa doentia, né? Ela acha que ela é uma justiceira. E é uma mentirosa compulsiva, fruto na verdade, ela é a sucessora da Joyce Hasselman,
que também achava que era mais do que era. A Joyce praticou estelionato eleitoral, para quem não lembra. E para quem também não lembra, a Joyce foi uma das articuladoras do Bolso ao Dória. Ela apoiou firmemente aquele estelionato do Dória forçar uma foto com o Bolsonaro. Não sei se vocês lembram, entre o primeiro e o segundo turno para governador, foi articulado por ela. E a Joyce teve 9 mil votos, né? Foi uma coisa assim, um tapa na cara e mostrar o que é mentira. Eu acho que esse é o futuro político da Carla Zambelli. Porque ela não vai ter espaço, ela vai ficar mentindo, tentando sobreviver com esse tipo de comportamento na Câmara, se não for caçada. E acho que a possibilidade é grande, porque ela é uma pessoa que ninguém no Congresso gosta dela, justamente por conta disso. Ela, nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, não tinha a menor proximidade com ele e tentava criar a ideia de que tinha. Ela assumiu o papel vazio deixado pela Joyce, mas ela não passa disso. Uma fabricante de fake news, uma pessoa mentirosa compulsiva, que foi desmentida pelo vídeo, porque ela não foi empurrada, ela caiu. Agora é inacreditável, mesmo com os vídeos todos mostrando que essa mulher é insana e que ela provocou a situação, eu vi a gente insistindo em divulgar nas redes sociais que ela tinha sido agredida e tal. Tem uma coisa que eu acho inacreditável, as pessoas são cegas. Ô, Mohamed, posso discordar de você? As pessoas não são cegas, as pessoas só enxergam aquilo que elas querem enxergar. Mas é de uma forma doentia. Sim, isso aí que eu queria chegar. Infelizmente, nós temos uma parcela significativa da sociedade brasileira que está doente. Está doente porque defende a violência, o ódio, defende armas ao invés de livro. Então, essa sociedade está doente e ela, a Carla Zambelli, o Roberto Jefferson, eles representam essa parcela da sociedade que está doente. Então, é uma situação muito triste a gente constatar isso no Brasil, viu, Mohamed? Uma frase muito boa que traduz isso, o pior cego é aquele que não quer ver. Agora, Edson, 2 pinceladas rápidas aí. Primeiro, o quadro eleitoral na nossa região. O Bolsonaro e o Tarcísio ganharam em 8 das 9 cidades, só perderam em Cubatão. E segundo, o movimento que explodiu ontem, que já tinha sido forte no primeiro turno, que já tinha sido forte em 2018, de preconceito contra o eleitor nordestino. Então, esse preconceito é resultado disso que a gente acabou de falar. De parcela da sociedade brasileira está doente, não aceita, é uma parcela que alguns são homofóbicos, são racistas e principalmente tem horror a pobre. Não aceita que o pobre divida a mesa com você, ande no mesmo veículo que você, frequente o mesmo restaurante que você. É uma questão cultural que se agravou com a chegada do Bolsonaro, que ele abriu a porteira do sanatório e os malucos saíram. Agora, botar de volta vai ser difícil, não vai ser uma tarefa fácil. Você sabe o que é curioso? Porque a gente teve aqui em Santos aquele episódio da família que tinha uma empregada doméstica vivendo em regime de semi-escravidão e gente da sociedade aqui de Santos. Isso, na verdade, tem a ver com a frase desse idiota, como eu falei na Jovem Pan, que falou que o nordestino tinha que ser grato pelo Auxílio Brasil e que votando no Lula foi ingrato. A mentalidade dessa população, o André Roncaglia, aqui no programa, o Paulo, que eu acho que foi um dos melhores que a gente já fez, esse cara é brilhante. Ele tocou nessa ferida. Um governo cujo ministro da Fazenda mostra-se horrorizado com o fato de que o filho do porteiro fazia medicina e que diz que o dólar alto é bom porque tinha muita empregada doméstica indo para Miami, é um doente. O Paulo Guedes faz parte daquela elite doente que não se conforma. Leiam Casagrande Senzala. Eu acho sensacional a explicação no livro para a questão de que, para o americano, a cozinha é o principal lugar da casa. É onde toda a família se reúne. Para o café da manhã, para o almoço. No Brasil,
a elite criou a sala de jantar para não ter que entrar na cozinha, porque a cozinha é para os empregados. A entrada de serviço, coisa que nós temos no Brasil e que você não vê em prédios, por exemplo. Eu procurei saber como entrar e ver como eram os prédios em Nova York. Não tem entrada de serviço. É uma coisa curiosa isso. Esta elite, que estava desacordada, sentiu no Bolsonaro o seu porta-voz. Porque é uma elite doente essa. É uma elite problemática. Aquele, como a gente sempre fala aqui, aquele miolo americano e aquele sul confederado da Ku Klux Klan, por exemplo, que vê o negro como abaixo do ser humano, é essa elite brasileira que acha que pobre é pobre. Mobilidade social é algo que é absurdo. Tem 2 economistas da Jovem Pan, tem que ser, né? Todo mundo pensa que eu pego no pé, mas uma TV cujo dono chama-se Tutinha. Tutinha lembra o Tinha, que é a Utinha do Bolsonaro. O Tutinha monta uma emissora, leva 2 economistas que falam da teoria, olha só, né? Teoria da desigualdade social, argumentando que ela é necessária para que você construa desenvolvimento. Olha o absurdo. Você tem que ter os pobres, os muito pobres, para que haja quem trabalhe e quem suporte esta elite que é a única responsável pelo desenvolvimento. Olhem o absurdo que passa. Agora, essa gente se forma numa faculdade para formar esse tipo de teoria. Isso é coisa de doente, isso é psicopatia. Teoria da desigualdade social necessária. O que uma pessoa dessa tem na cabeça? O que está no cérebro dele? Como é que são os neurônios desse ser humano? Eles devem parecer piolhos. Porque como é que você pode achar que a desigualdade social, que a miséria, que a pobreza é necessária para o desenvolvimento social? Quer dizer, eles negam. Eu acho que eles nunca foram para a Europa, porque eles só vão para a Disney. Porque uma coisa é olhar o modelo americano e outra coisa é olhar o modelo europeu. Na Europa, que passou por um processo de democracia vindo de monarquias absolutistas, a Europa, quando criou o Estado do Bem-Estar Social, você praticamente eliminou a pobreza. Tem países onde a pobreza não existe. Noruega, Dinamarca, Holanda. E o que acontece nesses países, então? Como é que eles se desenvolveram? Quantos prêmios Nobel eles têm? Então, essa teoria não se sustenta. Porque ela se baseia num modelo americano e também fora da realidade. Não pense você que no sistema americano só os ricos vão para as universidades. A distribuição de bolsas nas universidades americanas, que é basicamente privado o ensino lá, é uma coisa absurda que nós nunca sonhamos em ter um sistema assim. Vai desde o esporte, a habilidade. Não pense você que é só quem joga futebol americano ou basquete. O cara que toca um bom instrumento tem bolsa de estudo, o cara que é ator tem bolsa de estudo, porque é na cultura, é na arte, é no esporte, fora as bolsas para quem é brilhante em notas e não tem dinheiro para pagar. Esse cara não fica fora do sistema educacional. Então, nem lá, onde eles dizem se basear, essa teoria se sustenta. Mas esse é o pessoal que apoia Jair Bolsonaro. Esse é o pessoal que acha que tem voz com Paulo Guedes. E aí o grande problema agora, o maior desafio do presidente eleito Lula será pacificar o país. Não vai ser fácil essa tarefa, porque o bolsonarismo implantou essa mentalidade, o desenvolveu, influenciou, aflorou essa mentalidade atrasada, retrógrada, de que pobre não tem que ter direitos mesmo. Então, e fica com fake news. Hoje uma empresária da cidade ligou apavorada. Meu Deus, o Lula vai congelar a poupança. Eu falei, chance zero, pelo amor de Deus, não acredito, isso é mentira. Então eles espalharam fake news, pânico, e fica essa situação aí que é complicada. Agora, Mohamed, eu apresento um jornal na Jovem Pan Santos, embora eu respeite os seus argumentos, eu não concordo com eles, nem com o que você falou do Tutinha. Você trabalha numa afiliada. Numa afiliada.
mas eu vejo assim que a Jovem Pan, ela criou uma TV que foi buscar um modelo novo, ancorada nas redes sociais, ela cresceu a partir das redes sociais, e ela traz para o Brasil alguma coisa que é do modelo dos Estados Unidos, Fox como você News. disse. Exatamente, que é o posicionamento político de um meio de comunicação escancarado. Você discorde ou você concorde. Mas você não pode baixar o nível a ponto de uma TV estar a serviço de mentiras, de como foi o atentado. Quando o Tarcísio se enfiou na campanha dele em Paraisópolis, pô, na verdade, ninguém me tira que aquela manchete estava pronta. Atentado contra ele. Quer dizer, isso é uma emissora de TV concordar em soltar mentiras no ar. Então, você pode concordar ou discordar dos posicionamentos, todo mundo erra e acerta. Eu, por exemplo, entendo muitas atitudes do Alexandre de Moraes corretas, quando ele censurou a Jovem Pan, achei incorreto. Não, eu também. Mas Totalmente nós já conversamos aqui que o comportamento do Alexandre de Moraes foi errático. Ele jamais poderia ter feito Porque o que ele todo fez. mundo erra e acerta. Transformou o Daniel Silveira em celebridade. Se ele não tivesse puxado tanto a corda, eu acho que o Lula tinha ganho no primeiro turno. Porque ele deu muita munição para o discurso do Bolsonaro. Ele não precisava ter esticado a corda como ele esticou ou forçado a barra como ele forçou. O Bolsonaro ia perder de qualquer maneira. E talvez um dos piores momentos do Alexandre de Moraes, ou o pior, tenha sido a censura à Jovem Pan. Sim, porque não tinha sentido. Primeiro que a audiência da Jovem Pan não se compara, por exemplo, à Globo News, estamos falando na TV a cabo. Então, às vezes, você dá direito de resposta para o Lula, que era a melhor veja forma bem, de agir. era o tempo todo, Paulo, principalmente o comentarista que era da Veja, o Augusto Nunes, ficava o tempo todo, o Lula, ladrão Lula, o condenado Lula, o ladrão Lula, o tempo todo está em campanha, não pode fazer isso. Primeiro que ele não foi condenado agora. Nós seguimos aqui a Então, legislação aí fica eleitoral. complicado. A legislação eleitoral proíbe que você qualifique candidatos durante a E o campanha. Augusto Nunes qualificou o tempo todo. Assim, Todos os dias. Seria a mesma coisa que o comentarista da Globo News dizer que o Bolsonaro é pedófilo, por Mas, exemplo. Edson, tem um detalhe que é preciso entender isso quando, às vezes, a resposta é silêncio. Outro dia eu estava tentando explicar para um advogado parceiro que o escritório deles tinha um compliance de não pode perder prazo. Ou seja, ele não é questão de perder prazo, não pode deixar de se manifestar. Eu falei, a tática não é essa. Às vezes você tem que ficar em silêncio por causa de uma manifestação anterior que te garante o direito a recorrer de algo que você quer que aconteça imediatamente e não tira teu direito. Isso não vai precluir. Quer dizer, o advogado às vezes monta a tática. Não entendi como... Por exemplo, o juiz manda eu me manifestar, eu me manifestei lá atrás. Aí volta para um perito numa liquidação e tal. Aí ele vem, eu já me manifestei, o perito não mexeu naquilo, eu não preciso me manifestar de novo. Mas se eu quero logo que ele homologue para eu poder recorrer e aí levantar, por exemplo, o valor que o próprio réu confessou, eu fico em silêncio. Ele vai homologar, mas o meu direito de recorrer daquilo que eu falei lá há 2 meses atrás, numa outra petição, está mantido. Eu vou poder ir para o tribunal recebendo este valor que está aqui. O que esse escritório faz, o parceiro? Como a gente tem um jogo de atuar em conjunto, entra com uma petição concordando. Matou a minha possibilidade de brigar por aquilo que eu ainda poderia brigar. Por quê? Por causa dessa regra de, não, tem que se manifestar. Não tem. Às vezes você se finge de morto para catar o coveiro. É uma tática. Quem assiste a Jovem Pan é o bolsonarista. Então, o Augusto Nunes chamar o Lula de ladrão ou não, Edson, não muda nada. Não muda nada, porque esse cara só enxerga o que ele quer. Exato. Ele só vê o que ele quer. Então, censurar, é isso que eu falei. O Daniel Silveira era seguido por 15 mil pessoas. Se o Alexandre de Moraes não tivesse feito o que fez, ele ia continuar tendo 15 mil seguidores. Ele não ia se eleger nem para deputado estadual. Mas o Bolsonaro transformou o cara numa celebridade. O Alexandre de Moraes transformou o Daniel numa celebridade. E é o que acontece com a Jovem Pan. Quando o Alexandre de Moraes censura a Jovem Pan por causa do Augusto Nunes, do Caio Coppola, desses caras todos, ele dá cartaz para uma emissora que só é assistida pelo bolsonarista fanático. Porque uma pessoa normal, não precisa ser um cara contra o Bolsonaro. Uma pessoa que quer notícia vai para a CNN, vai para a Globo News, para a Band News, não vai assistir Jovem Pan.
A propósito, você falou em Coppola, foi demitido hoje pela Jovem Pan. Edson, para encerrar, otimista ou pessimista em relação ao futuro? Eu acho que o Brasil tem condição de ser um grande país, mas essa recuperação vai ser lenta, não na velocidade que a gente gostaria, mas eu sim acredito no Brasil. Não vai ser que nem o da Nike, Mohamed? Não, Nem em V? não. Como é que vai ser? Suave? Suave. Eu acho que vai ser só. Não vai ter transição, isso a gente já sabe. Mas eu acho que esses 2 meses vai ter um louco tentando fazer o diabo para eu caio, mas não caio sozinho. Ele vai dar uma de Roberto Jefferson. Escrevam o que eu estou falando. Nero vai botar fogo? Vai tentar botar fogo em Roma, mas não vão deixar. Eu não duvido de uma intervenção do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, caso ele vá para esse grau de loucura. Eu estou otimista, volto a dizer, com a primavera da democracia brasileira. Vamos ver se a previsão otimista do Edson, a previsão do Mohamed, se confirma ou não. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo muito a participação, muito enriquecedora para a formação da nossa opinião do Roberto Mohamed, do Edson Carpentieri, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, presta atenção, de 15 para 1, acabou o período eleitoral, e uma ótima semana para você que você merece.